Olá, eu sou Suzana Styling e hoje eu trago para vocês a história de Manuelzão e Miguelim, de João Guimarães Rosa. Esta é uma história tirada de um livro que a princípio chamava-se Corpo de Baile. E este livro mais tarde foi separado em outros 3 livros, então este, Manuelzão e Miguelim, ficou sendo um deles. Trata-se de novelas e o que é dito sobre eles é que neste vai se falar a respeito do início da vida, onde nós vamos ter a história de Miguelim, e um outro que é uma história que não tem ligação alguma com a primeira, mas ela vai retratar o final da vida do ser humano. Então, assim, momentos iniciais, a infância, e depois a segunda novela contando então sobre a vida madura do ser humano. E Miguelim, então, ele vive no sertão do Brasil, num lugar assim muito isolado com sua família. Ele tem outros 4 irmãos. Tem, na verdade, um 5º irmão, mas esse irmão não vive com a família. Ele está sendo educado por um parente mais na cidade, enquanto que Miguelim e sua família estão ali no sertão. E tem o pai e a mãe. Este pai é bastante violento, assim, aquele homem truculento, sabe, com aquele jeito antigo de dominar a família, cheio de brutalidade, bate na mãe, bate nos filhos. Miguelim é vítima constante dele. E Miguelim é um amor de ser humano, é uma pessoinha encantadora, assim. Sabe, o que você vê aqui é Manuel Rosa tirando coisas lindas do que é feio, entende? Porque Manuel Rosa, ele tem um jeito muito poético de escrever, né? E aquele jeito dele diferentão, assim, de criar palavras novas, então ele torna o texto extremamente precioso. E Miguelim, então, começa a história com 8 anos de idade, vai se mostrando, assim, todos os desejos dessa criança, aquele olhar sonhador com relação ao mundo, as vivências que ele não tem certeza de nada e ele não tem muito para quem perguntar as coisas, já que é difícil acesso ao pai. E a mãe, ela vive numa tristeza constante, assim, suspirando pelos cantos. Ela gostaria de saber o que tem, que vida tem por detrás das montanhas que os olhos deles alcançam. Ela é uma sonhadora, ela fica muito claro que ela gostaria de estar longe daquele lugar, né? E os irmãos dele, Miguelim, são assim companheiros, né? Verdadeiros companheiros dele, de brincadeiras. Eles têm muitos animais ali na região. Animais de criação para o sustento deles e animais também para a companhia, né? Os cães de caça, os que protegem o galinheiro, aquela coisa. Então é muito fantasiosa todas aquelas ideias, né, que passam pela cabeça de Miguelim. E Guimarães Rosa, ele introduz a gente nos pensamentos desse personagem. É incrível, é muito gostoso de ver como ele consegue dar suavidade para questões que são tão dolorosas. Então a gente vai ter aqui o contato com a morte, com a dificuldade, com a incompreensão, né? A forma como uma família pode viver isolada, necessitando de tantas coisas e ao mesmo tempo é como se aquilo tudo, por mais que lhe faltasse, aquilo tudo bastasse também. Tem os 2 lados da coisa. Então é muito bonita a forma como Guimarães Rosa constrói essa história. Uma das questões que incomodam Miguelim, ele gostaria de saber o que é certo e o que é errado. Ele aprende na dor, né, o que é errado, mas ele gostaria de ser esclarecido, ele gostaria de conversar, né? Então às vezes ele se pergunta, mas será que isso aqui estaria certo ou errado fazer? Porque ele odiaria fazer as coisas de forma incorreta. Mas pela sua inexperiência de criança, né, ele acaba fazendo coisas que acaba sendo fortemente repreendido. Dói na gente ver como ele procura fazer as coisas corretamente, ele é absolutamente sem maldade alguma, muito bondoso, ele é cheio de boa vontade com relação a tudo e a todos. Mas ele acaba levando a pior muitas vezes. Teve um momento nessas histórias em que eu me senti assim, bastante incomodada, porque quem já conhece a escrita de Guimarães Rosa sabe que ele é cheio de neologismos, né? Ele cria palavras, e isso é absolutamente fantástico. Mas tem momentos que você se depara com coisas assim que você fica muito perdido, sabe? O que esse homem está falando agora? São palavras usadas que não são conhecidas da gente. Sabe aquelas palavras usadas assim no sertão? Onde faz muito sentido para quem é ali daquele lugar. Enfim,
você custa um pouco a entender que palavra exatamente ele está usando ali, né? Qual é a intenção naquela palavra criada? Ele faz com que, em alguns momentos, a linguagem fica travada, sabe? A leitura fica travada, e aí você se esbarra um pouco nisso, não tem fluidez, né? O texto é encantador. A criação de Guimarães Rosa é aquela assim que te surpreende a cada curva, né? Mas essa questão da linguagem usada, essa criação de Guimarães Rosa, ela acaba dando essa atravancada na leitura. Então é isso, ele vai explorando esse lento passar das horas. Guimarães Rosa, ele consegue ir extraindo coisas assim inesperadas do que seria um momento comum do dia a dia de um ser humano. Mas é aquilo que só os grandes podem fazer, né? Então Guimarães Rosa que surpreende demais em Miguelin. Já em Manuelzão, a segunda novela, vai falar a respeito, então, daquele homem já maduro, né? Chegando nos 60 anos de idade, o que estaria mais próximo ao final da vida do ser humano. E Manuelzão é um homem sozinho, não constitui família, e ele, neste momento da vida, fica se perguntando, né? Será que os caminhos que ele tomou, né? Será que estão certos? Será que ele fez bem em escolher essa vida tão solitária, né? Embora ele, neste momento, ele está com um único filho que ele teve, que aconteceu assim, de um relacionamento. Acabou mais tarde sabendo que a pessoa com quem ele se envolveu teve um filho dele. Ele não criou esse filho, ele não ajudou em nada, só que mais tarde ele procurou esse filho quando ele foi para esse lugar onde inicia a história. Então ele é um administrador de uma fazenda, num lugar também sertãozão e bem isolado. Para iniciar esse lugarejo, ele lembrou de chamar o filho e a sua esposa, já era um homem então adulto, casado, né? E eles já tinham também uns 2 filhos. Então Manuelzão vai ter assim o contato com o filho, nora e esses 2 netos, no meio de pessoas ali que estão fazendo parte de uma nova comunidade que se forma em torno dessa fazenda. É um lugar muito humilde e eles não têm nada ali de diversão. O que está acontecendo no momento é a inauguração de uma igrejinha que Manuelzão construiu para homenagear sua mãe e a uma santa a quem ele é devoto. E essa igrejinha, assim, o tamanho dela é dito que não cabe, não daria 10 pessoas dentro dela. Então é um lugar muito pequenininho, mas aquilo é um grande acontecimento para o povo da região. Então esse é o pano de fundo, né? Isso é o que sustenta a história, essa festa, essa organização. E no meio de tudo isso, a gente vai sabendo o que se passa no interior de Manuelzão. Essa situação de ser um homem sozinho, não constituiu família, e ele fica se comparando, se perguntando, né? Será que ele deveria ter feito como os demais, né? Pessoas muito simples, que têm uma vida muito sofrida ali. Ele está infinitamente melhor do que todos, mas ele sente que a solidão, né? Enquanto ele vai vendo as pessoas chegando para aquele festejo ali na fazenda, ele está vendo as pessoas vindo em grupos, né? Em família realmente. E ele é aquele homem sozinho que casualmente está com o filho, a nora e os netos por perto. Então é isso, vai mostrar Miguelin na primeira história, independente, e passando assim o início, né, da vida humana, e Manuelzão vai mostrar já em idade mais adiantada. Eu convido você a explorar aqui essas 2 histórias, essas 2 novelas incríveis que vão despertar assim, fortíssimos sentimentos em você. Eu agradeço a sua atenção até aqui, espero que você tenha gostado da resenha de hoje. Faça seus comentários, dê o seu joinha, compartilhe e eu aguardo você na próxima semana com uma nova resenha. Um grande beijo e até lá!